Neste último bloco do Economia e Desenvolvimento, recebendo o Beto Meixe, nosso consultor ambiental. Ei, Beto, onde é que tu andavas? Sumido um pouco? Não, viajando, aqui, trabalhando também? Não, aqui mesmo. Trabalhando muito também, né? É. Bom, Beto... Mais tentando do que trabalhando. Não, mais tentando que trabalhando. Não, isso é bastante bom. coisa, assim. A crise tá feia, mas de qualquer maneira tem que estar tentando, né? Tem que tentar. Tem que prospectar. Tem que prospectar. Mas tu tem um assunto, né, Lília? Tu teve... A Lília visitou esses enchentes aí e tal, viu muitas coisas interessantes. Entre as quais... Uma empresa que foi visitada em Alvorada, bem naquela semana em que Alvorada ficou sem água, em função das cheias dos rios. Visitei sem água das torneiras, né? Cheias de água nas ruas. Cheias na rua. E o nome da empresa é Automa Safety. Sabe aquela empresa que te dá prazer em entrar, que tu sente a congruência já na recepção? Essa é a Automa Safety. Eu, como profissional de RH, ensino muito para os meus alunos que a gente deve seguir missão, visão e valores, ter políticas de sustentabilidade para manter um bom clima de trabalho. Me senti muito bem quando fui recebida, desde a portaria até a recepção, e já vi que lá eles tinham uma campanha chamada Canex. Então, eles não produzem copos descartáveis, as pessoas têm o hábito, sim, de fazer a higiene da sua própria caneca. Cada um tem o seu. Cada um tem o seu, e aí quem é recebido, obviamente na recepção, também utiliza a caneca. Então, não tem motivo para não fazer parte da campanha, mesmo enquanto convidado, né? E aí, conversando com o executivo da empresa, eu tive a oportunidade de saber de outras ações que eles têm, né? Inclusive o tratamento de efluentes com junco, né? Nosso mais conhecido junco que nós encontramos aí na Lagoa dos Patos, né? Não, aqui no Guaíba também tem muito. Então, todo o tratamento de efluente é feito com essas plantas, né? Eles têm também a destinação do detergente de louça, que ele é biodegradável, então tem uma destinação toda separada. Eles vão começar a fazer também captação de energia eólica. Então, são ótimos exemplos, grandes, bons exemplos, que inclusive fazem, né, esse dono dessa empresa, que no caso em breve estará aqui apresentando para nós, fazem com que ele consiga hoje debater com o pessoal da Corsã, né, de que a forma que eles fazem a captação da água dentro do município está errada. A colocação da captação está errada, porque ela passa toda por dentro dos bairros para depois ter a fonte de captação. Então, o cara sabe exatamente que dentro do município dele ele não tem a devida condição para trabalhar de uma forma correta e responsável, mas nem por isso ele deixou de fazer na empresa dele. E isso gerou um diferencial justamente numa semana em que muitas empresas tiveram que liberar os seus funcionários justamente por falta de água, né? Ele conseguiu trabalhar. 100% das residências de Alvorada ficaram sem água. Porque tinha muita água. Exatamente. Incongruência total. Tem alguma coisa errada aí, né? É verdade, tem uma coisa errada aí. É muito burro isso, me desculpe. Quer dizer, como é que nós temos uma concepção onde quando tem muita água, falta água? Por quê? Porque a gente não capta a água da chuva. Não. Nós, ao fazermos um prédio, nós deveríamos ter a captação, né, a caixa d'água para água potável, para consumo humano, e para a água da chuva, para consumo não humano, que seria o consumo indireto, né? Para o banheiro, para lavagem, E aí, ao menos, quando chove muito, tu tem água em abundância para poder usar na tua casa, na tua residência, na tua indústria, no teu clube. Né? Tu não vai tomar essa água, realmente, tu vai continuar precisando, claro, da água potável, não é isso? Mas aquele maior volume, né, que é a descarga do banheiro, a lavagem, enfim, tu tem. Como nós não temos essa prática, essa cultura, existe uma resistência cultural muito grande a fazermos prédios com captação de água da chuva, é impressionante isso. Na Alemanha, por exemplo, várias cidades alemãs exigem para a BITSE captação de água da chuva e energia solar, senão não tem a BITSE. Será que a Alemanha está errada ou nós estamos errados, né? Isso já dá a noção de conformidade. Então, já são outros pré-requisitos que geram também uma noção de sustentabilidade. Isso é sustentabilidade. E mais a outra vantagem que tu colocou muito bem, além de tu estar... tu não está usando o manancial, né? Tu também fica menos dependente de empresas de saneamento, porque tu tá dependendo do céu, né? Nesse sentido, quer dizer, tu fica menos dependente. Então, a sustentabilidade também é um conceito que tu és menos dependente, né? É que nem a energia solar, a eólica que tu falou. Tu depende do quê? Do sol e do vento, que estão aí.
Tu não fica dependendo, né, de uma geração de ações humanas, de outros. De ações né? humanas. Então, a sustentabilidade também é isso, né? As pessoas têm que entender a sustentabilidade, ela além de, claro, cuidar do meio ambiente, porque nós precisamos disso, ela garante a inclusão social e a justiça social, é o caso de Alvorada, que poderia ter água se tivesse captação de água da chuva, né? E sermos menos dependentes de terceiros para as nossas necessidades. Exemplo, energia eólica, solar e captação de água da chuva. E uma outra coisa muito importante que eu queria colocar aqui com esse exemplo dessa empresa que tu visitaste lá. Isso não é uma obrigação, com exceção do tratamento de efluentes, certas iniciativas como essa do copo, enfim, tem muitas iniciativas, elas não são requisitos legais. A lei não exige isso e, portanto, não é exigido na licença ambiental. Então, eu fico muito chocado em ver muitas pessoas, muitas lideranças criticando a nossa legislação ambiental, criticando, que é muito rígida, ao sabermos que a legislação ambiental por si só não vai garantir a sustentabilidade. E aqueles que são inteligentes, os líderes empresariais ou públicos que realmente são inteligentes, eles vão muito além da lei. Como essa empresa. Como essa empresa. Eles não estão dependendo apenas... Uma ISO 14000, por exemplo. Né? A ISO 14000. Se ela só respeitar a legislação, ela não vai conseguir a ISO 14000. A ISO 14000 exige mais do que a legislação ambiental. Porque a legislação ambiental, ela não é tão rígida como se diz por aí. Não é. Isso é uma lenda, infelizmente, que a gente tem que tentar desmistificar. É uma resistência cultural também, é uma mentalidade. Tá, falta de visão, né? E dos próprios governos, veja bem, se incentiva tantas coisas, né? Se deveria ter programas que, digamos assim, que não se financiasse, mas estimulasse mais essa governos e políticos, né? Parlamentares. Claro, Por exemplo, incentivo. Nós temos leis de incentivo à cultura, leis de incentivo ao esporte. Nós não temos, ambiental nós não temos. E por isso que é importante evidenciar, e por isso também que fiz questão de trazer o nome da empresa, porque esses bons exemplos, a partir do momento em que eles forem olhados como uma questão estratégica, com certeza esse parceiro nosso, esse executivo, ele virá aqui falar sobre a sua empresa e com certeza isso incentivará outras empresas a aderirem, no caso, a essas práticas. Sem dúvida, isso eu também concordo. Eu acho que isso tem que ser divulgado. Tem que ser divulgado para mostrar que é possível e que há ganhos, né? Há um ganho nesse sentido, né? Porque nós somente falando, assim, parece que é aquilo que é falado só para vender a imagem da empresa, e não é. Eu tive o prazer realmente de presenciar isso e me senti muito bem. E em alguns momentos até pensei assim, será que esse mundo existe mesmo? Será que essa empresa existe? Porque eu não tinha presenciado ainda uma empresa congruente do início ao fim, assim. E pior que nós temos, talvez não seja a maioria, o Rio Grande do Sul, o Parque Industrial Gaúcho, ele é muito avançado nesse quesito ambiental, muito avançado. Até porque aqui surgiu esse movimento ambientalista. Eu ia dizer. Surgiu aqui e é muito forte. Depois criticam o movimento ecológico, né? Mas, por exemplo, nós temos hoje um dos polos petroquímicos mais avançados ambientalmente do mundo, por causa principalmente da Agapan, na época, que não aceitava um polo petroquímico na beira do Caí, poluindo, né? Porque pelo projeto original, a região metropolitana hoje seria um caos. Eu estava começando no jornalismo, eu estava na Rádio Bandeirantes, em 72, 73, quando deu aquele evento, que foi evento simbólico, emblemático, mundial, a partir do camarada que subiu na árvore na frente da faculdade. Ele estava ali. O Dairel estava ali. Inclusive, eu ajudei ele a descer da árvore. E a árvore está lá até hoje. Ele desceu... Está lá até hoje. E quando ele desceu, eu peguei ele por uma mão e o brigadiano pela outra mão. Aí ele desceu, os caras deu ordem de prisão para ele. Aí foi uma confusão, aí comecei a discutir com o brigadiano e tal, etc. Né? Mas hoje tu vê que realmente... Mas ali é um bom exemplo, quer dizer, aquela arborização está lá até hoje. Então o projeto poderia ter sido pensado já preservando a arborização. Tanto que ela está lá até hoje. Né? Então nós temos ainda aquela cultura assim de que a natureza atrapalha... Né? E a gente isso é frescura, isso é frescura, besteira, então, bobagem e tal. É impressionante como isso é muito cultural ainda nosso. Né? O jeito mais fácil é chegar e derrubar tudo, limpa isso aí, limpa esse terreno e deixa livre para construir. Mas eu vejo assim, eu tenho lido muitos jornais de fora daqui, de Goiás, eu acho que para lá, inclusive, a resistência é menor do que aqui. Nós que nos consideramos uma coisa fantasiosa, né? Como os politicamente mais evoluídos, que nós não somos, pelo contrário, nós somos politicamente os mais involuídos do país, na minha opinião. E nós temos essas coisas,
servimos de modelo a toda a terra, mas que modelo? Um Estado falido, O total. Rio Grande do Sul foi pioneiro, Nós mas fomos não é pioneiros, mais né, vanguarda. Muito mais. Porque realmente, tu começa imagina, a gente tem uma experiência em todo o Brasil, é impressionante como tu vê iniciativas, eu digo agora assim, não só de uma empresa, estou falando assim de Estado. Macro, Estado macro. Muito mais avançado que aqui, impressionante, em termos de ganho ambiental mesmo, né? Nós estamos aqui com uma visão muito pragmática, assim, né? De desenvolvimentismo, assim, né? Faz de qualquer jeito. Só crescimento econômico, ponto. Só que esse crescimento econômico, ele depende, sim, hoje está comprovado, economicamente falando, cientificamente falando, comprovado de todas as maneiras, de que tu precisa dos recursos naturais para ter ganho econômico com segurança a médio e longo prazo. Senão, para a qualidade dos projetos, né? A qualidade dos projetos, seja em que ele tem que dialogar com o meio ambiente, né? E ainda a questão educacional e cultural. Né? Se nós não respeitarmos o meio ambiente, nós vamos estar fazendo um desserviço à educação e à cultura da nossa sociedade e principalmente das futuras gerações. A questão do meio ambiente nas escolas das crianças, isso está acontecendo ou não? Muito pouco, né? Porque isso aí depende muito de iniciativas de professores e diretores. Ideologia política eles colocam. Agora, isso que interessa... É que embora seja na Constituição a obrigatoriedade da educação ambiental, isso não vem lá na programação escolar, digamos, obrigatória, né? Que não é necessariamente lá uma aula, mas assim... Conhecimentos. Que disciplina de cidadania, enfim. Isso mesmo. Isso mesmo, que teria que ser daí permanente, ter a separação de resíduos, ter a horta... falar dessa questão do excesso de consumo, que isso aí vai gerar resíduo, né? Para fazer com que a criança e o adolescente entendam, né? A noção de ciclo esse também, ciclo né? Que nós somos responsáveis por aquilo que nós consumimos também, que descartamos, enfim. Bom, a conversa está muito boa, assunto realmente polêmico. O Beto está aqui no programa exatamente por isso, né? Então ele permanentemente está no programa. Certamente a semana que vem traremos outros assuntos importantes, porque o grande objetivo aqui é despertar em todos nós, né? Nós também, né, Beto? Despertar em todos nós essa consciência ambiental, ecológica, é importante. Nós temos que tratar bem a terra onde nós nascemos. Afinal de contas, nós estamos perdidos aqui no universo e é essa que é a nossa terra. Nós temos que tratar bem, porque a nossa sobrevivência depende do tratamento que nós dermos a ela. Sem dúvida. Vamos dar para poder receber. Beto, um grande abraço, muito obrigado. Um grande abraço. Lília, até a semana que vem. Até a semana que vem. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Uma bela semana de trabalho e até a semana que vem. Até lá.